Então, antes de nós fazermos a aplicação do aparelho, vamos entender um pouco qual é o funcionamento, qual que é o conceito desse aparelho. Então, é o seguinte, vamos baixar aqui minha câmera. Eu consigo ir um pouquinho mais para trás, aí para vocês conseguirem ver um pouco de mim, mas também do aparelho. Então, o Kenkobio, ele é muito simples de funcionar. Eu só preciso conectar ele numa tomada. O aparelho tem que ser 220 ou 110 e conectar na tomada correta. Então, aqui eu vou conectar ele. Eu sempre gosto de pedir para a pessoa colocar a mão. Então, Vitor, coloca a sua mão aqui e fala para mim o que você está sentindo. A pessoa vai colocar a mão para nada, né? Provavelmente você está sentindo talvez uma pequena vibração, mas o que é interessante? Ele está gerando aqui um campo eletromagnético alternado. Hoje não existe no Brasil nenhum aparelho de uso domiciliar que consiga gerar esse campo eletromagnético alternado. O que é isso? O ímã, ele tem dois lados, não tem? Tem um lado norte e tem um lado sul. Quando a gente faz um tratamento de magnetoterapia, sempre você vai colocar um lado só em contato com o seu corpo. Esse aparelho não, ele tem a capacidade de alternar os polos, norte e sul, norte e sul. Ele faz essa alternância 60 vezes por segundo, tá legal? E já vou te explicar qual que é o benefício que você tem dentro do seu organismo. Então aqui eu tenho aqui, ó, para poder demonstrar, um potinho que tem dois ímãs. Vitor, segura aqui esse potinho, isso. Vitor, eu vou pedir para você encostar esse potinho aqui em cima do aparelho. Aí o Vitor vai lá e encosta o potinho. Olha, interessante, né? Olha o que está acontecendo. Você pode ver que em todos esses lados aqui vai estar acontecendo isso. O que está acontecendo? Por que esses ímãs estão pulando? Porque o ímã, aqui também tem dois ímãs, tem um lado norte e sul. Então, conforme ele vai alternando, hora ele está sendo atraído para o Kenkobio, hora está repelindo do Kenkobio. Então, ele quer fugir e quer grudar no Kenkobio numa troca muito rápida, tá legal? Então, o que isso acaba acontecendo? Ele vai ter um efeito na nossa área energética ou no próprio sistema nervoso, dependendo da explicação, que é o mesmo efeito que uma acupuntura faz nos meridianos, liberando esses meridianos, liberando o fluxo energético. Então, imagina que é como se fossem 25 minutos de aplicação, eu vou ter aqui 90 mil estímulos no organismo, como se fosse 90 mil agulhas. Claro que é uma acupuntura, mas sem agulha, ele não tem essa questão de ser invasivo, de entrar para dentro da pele ou a pessoa ter alguma sensibilidade. Então, realmente está estimulando o nosso sistema nervoso. Então, a própria acupuntura já tem comprovações, e também esse aparelho também, que quando você estimula esse sistema nervoso, ou você estimula a área energética, desbloqueando os meridianos, retornando o fluxo energético natural do organismo, você consegue um efeito de analgesia. Você estimula o seu organismo a produzir beta-endorfina, a enviar células de defesa para aquela região. Por isso que a pessoa vai ter um efeito de alívio de dor com uma aplicação. Porque você vai aplicar, você vai estar recebendo todo aquele estímulo naquela região. Beleza? E outra atuação que esse produto faz é na parte circulatória. Tá vendo aqui? Eu tenho um tubo com soro fisiológico, representando nosso sangue. E aqui dentro eu tenho ferro, representando o ferro que está dentro da hemoglobina do nosso organismo. Então, olha o que acontece quando nós aproximamos, quando eu estou com a sua mão, olha o que acontece aqui nas artérias, nas veias, nos vasos sanguíneos, quando você tem o contato com o aparelho Kenkobio. Então, você consegue ver o que está acontecendo aqui com a circulação sanguínea, Vitor? Ela está sendo estimulada, está melhorando a corrente sanguínea. E o que essas bolhas aqui? A oxigenação. Então, você sabe que muitas das doenças, a grande maioria das doenças, elas são causadas por uma má circulação sanguínea. Ou até mesmo devido a uma má oxigenação do tecido, porque todas as nossas células precisam de oxigênio. Então, se você tem um aparelho que é capaz de estimular a corrente sanguínea, melhorar a corrente sanguínea local e trazer mais oxigênio, por isso que ele acaba trazendo tantos benefícios. Lembrando que esse é um aparelho que ele foi desenvolvido no Japão. Então, para quem que você acha que esse aparelho foi desenvolvido? Para quem está doente ou para quem está saudável? Para quem está saudável. Eu, por exemplo, sou saudável, não tenho, graças a Deus, nenhum tipo de problema, mas uso esse aparelho desde que sou criança. Porque ele realmente deixa meu corpo energeticamente mais equilibrado e também a minha parte circulatória melhor. Eu preciso que meu sangue esteja sempre circulando, sempre. Nosso sangue nunca pode parar. Por isso que a nossa máquina aqui, que é o coração,
ele tem que bombear durante toda a vida. Ele não pode parar um segundo de trabalhar. Se ele parar um segundo de trabalhar, você tem problema. Porque você precisa de muito sangue em todo o seu organismo. Segundo o Dr. Carlos, o uso do aparelho Kenkobil, num período de 25 minutos, equivale a 5 quilômetros de caminhada. A caminhada não é algo saudável? Claro que a caminhada tem outros benefícios, na parte muscular, na parte de queima de caloria, na parte até mesmo de auxiliar o coração a trabalhar mais, mas eu estou falando aqui na parte circulatória, o quanto o seu sangue circulou durante esses 5 quilômetros. É isso que o aparelho vai fazer, por isso que ele é extremamente saudável para quem está prevenção. Agora, para quem tem um problema, para quem tem uma inflamação, vamos falar especificamente quando eu estou falando da dor. Por que ele acaba trazendo esse benefício na parte da dor? Porque além de ele trabalhar na parte da endorfina ou outros tipos de substância que fazem o alívio da dor, células de defesa, ele também traz sangue naquela região, onde uma região inflamada ela é muito pobre, ela não consegue passar desse processo inflamado e se torna uma doença crônica, um problema crônico. O Kenkobil ele é um bioestimulador, ele vai estimular que traga mais sangue, traga mais material, traga mais substância para que o seu corpo consiga recuperar. Então, em muitos casos, o Kenkobil estimula o que nós chamamos um processo de autocura. O seu corpo tem a capacidade de autocurar, mas por algum motivo ele travou, ele não consegue passar dessa etapa. O Kenkobil ele vai destravar. Então, em muitos casos, como por exemplo, uma bursite no ombro, a pessoa consegue fazer o alívio da dor com o uso do Kenkobil, e pelo fato da bursite a pessoa tem a capacidade de desinflamar, o Kenkobil tem a capacidade de estimular essa área e realmente desinflamar a questão da bursite. Claro, se é algum tipo de tratamento que a pessoa precisa de uma cirurgia, realmente não, nem com o próprio corpo se estimulando não conseguiria, o Kenkobil, por que ele vai ser benéfico? Para a parte do alívio de dor. Então, por exemplo, uma fibromialgia. A fibromialgia não tem cura. Porém, se você conseguir ter a fibromialgia, só com uma dor muito amenizada, em muitos casos sem a dor, usando esse aparelho, porque ele consegue irrigar de sangue, ele consegue desinflamar e melhorar a entrega de oxigênio em todos os tecidos. Então, para a parte de dor, ele é incrível por causa disso, esse processo que ele trabalha para desinflamar o local, estimulando o local a voltar a trabalhar naturalmente. Então, além do alívio da dor que a pessoa tem, ela consegue trabalhar, desinflamar. Sem contar que ele não tem nenhum tipo de efeito colateral, como alguns medicamentos têm. Não, você usa o Kenkobil, não tem nenhum efeito colateral. Na parte da pressão arterial, por que ele é muito bom para a pressão arterial? Porque a pressão arterial que gera dentro do nosso organismo, ela é calculada principalmente por dois motivos. Primeiro, a quantidade de vezes que seu coração está batendo. E segundo, qual que é o calibre que tem as suas artérias, veias e vasos sanguíneos, tá? Então, se está batendo muito forte e o calibre estiver muito fechado, a pressão aumenta. Ou se estiver muito aberto, batendo muito fraco, a pressão cai, tá certo? Então, nosso corpo tem essa capacidade. O Kenkobil, ele também tem uma outra tecnologia, uma outra terapia, na verdade, envolvida nele, que é a termoterapia. Se você vê com o uso do aparelho, ele começa a aquecer. Então, o Kenkobil, além de ele estimular a corrente sanguínea, já o cérebro recebendo um sinal, opa, se a circulação ela está mais rápida, ela está melhor, então eu posso dilatar mais os vasos e diminuir o batimento cardíaco. Isso já é um ótimo sinal para você diminuir a pressão arterial. Porém, em volta das artérias, principalmente, dos vasos sanguíneos, você tem musculatura. E o Kenkobil, ele trabalha como relaxamento muscular. Então, se ele relaxa essa musculatura, ele acaba dilatando, abrindo esse vaso sanguíneo, diminuindo, assim, a pressão interna do sistema, diminuindo a pressão arterial. Mas por que o Kenkobil é muito bom? Não só nessa questão do controle de pressão. Você precisa de o sangue entregando a circulação sanguínea, entregando sempre sangue, na onde? No coração. Eu não digo dentro do coração para o coração bombear, não, na parte da musculatura, realmente nas células do coração. Se faltar sangue, naquele momento o seu coração pode parar. Mesma coisa no cérebro, não pode faltar sangue e nem oxigênio. Então, para você prevenir, eu não digo nem prevenir com uma questão de saudável, não, é realmente uma necessidade sua de você estar sempre irrigando de sangue, tanto o seu coração quanto o seu cérebro, para você ter uma prevenção de um AVC, prevenção de um problema cardíaco. Então, você tem que utilizar esse aparelho por essa questão, não só por questão de controle da hipertensão, porque pode envolver outras coisas, como alimentação, sedentarismo, enfim. Não é só o uso do Kenkobil que é um milagre. Como eu digo, ele é um bioestimulador, ele vai estimular o seu corpo a trabalhar muito melhor. Por isso que o Kenkobil, para cardiopatas, ele é muito bom a ser utilizado, não só por essa questão do controle da pressão arterial. E para diabéticos é a mesma coisa. O Kenkobil, ele não trabalha estimulando
acordando, um diabético tipo 2, o que acaba acontecendo? Ele tem o pâncreas apelidado aí de pâncreas preguiçoso. O que significa isso? Ele não está produzindo a quantidade de insulina ideal. O Ginkgo ele como se fosse estivesse massageando as células do pâncreas, estimulando ela a produzir os hormônios necessários para o organismo. Então, por isso que ele consegue estimular, auxiliar a produção maior da insulina. Sem contar que nós temos outras tecnologias em que muitas insulinas acabam ficando presas dentro de macromoléculas de água. Então, imagina que eu tenho aqui uma macromolécula, está bem fechada a insulina lá dentro. Então, nossas tecnologias têm a capacidade de quebrar e liberar essa insulina. Mas por que a gente tem que esperar mais um tempo para medir? Porque aí realmente a gente tem o período da insulina tá trabalhando dentro do organismo. Mas por que o diabético tem que utilizar esse aparelho aqui? Porque o diabético ele tem um grande problema que ele tem muito açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue acaba entupindo, interrompendo a circulação sanguínea, dificultando assim, principalmente nas regiões onde você tem os vasos sanguíneos muito finos, como na região dos olhos. A pessoa pode ficar cega dormindo, de uma noite para o dia ela fica cega, de um olho, entende? Ou problema de impotência sexual, para você ter ereção você precisa de muito sangue, ou problema nos pés. Então, o uso do Ginkgo para um diabético, ele tem que utilizar no corpo inteiro, fazendo aplicação na região dos olhos, na região do órgão sexual, na região dos pés e pernas, onde você tem muita dificuldade de sangue, para você estar sempre estimulando. Então, isso é tanto do diabético tipo 1 quanto do diabético tipo 2. Então, o Ginkgo não tem que ser focado somente no controle de hormônios, porque, novamente, você tem outras variáveis, o sedentarismo, o peso da pessoa, se ela está obesa, a alimentação, se está rica em carboidrato. Então, o Ginkgo ele estimula o seu organismo a trabalhar. Então, para resumir essa parte do organismo, como ele é um bioestimulador, por que ele é tão interessante? Porque, por exemplo, nós temos um caso do Dr. Marcos, que já apresentou em uma das lives aqui para a gente, que ele pegou uma senhora acima de 80 anos que quebrou o fêmur, e ela fez a cirurgia e ela levar 4 meses para ter uma recuperação completa. Utilizando os tratamentos da clínica dele com o Ginkgo, em 2 meses ela conseguiu o resultado que teria em 4, porque o Ginkgo é um bioestimulador. Ele estimulou, ele acelerou o processo pela metade para ter esse resultado. Tá legal? Então, o Ginkgo ele é muito simples de ser aplicado. Então, nós temos aqui uma bag, tá? Chama Photon Bag, para deixar o produto também mais confortável para colocar em contato com o cliente. O aparelho ele acaba aquecendo, então para a temperatura do aparelho não ficar diretamente no cliente, também isso não tem problema. O aparelho ele aquece até um nível que é completamente suportável para o nosso corpo, ele desliga sozinho. Mas também é muito importante que nesse tecido aqui nós temos uma fibra, e essa fibra tem uma outra nanotecnologia impregnada, tá legal? Então, como que a gente faz a aplicação do Ginkgo? Primeira área a ser aplicada é na região da cabeça. Então, nós sempre aplicamos o Ginkgo aqui nessa região e vamos deixar por 3 minutos. Quando eu coloco o Ginkgo aqui, o que eu acho interessante? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. Aí. O que eu acho interessante? Que aqui você tem um controle de sensor magnético. Eu quero mostrar para o cliente aonde que o Ginkgo está atuando. Então, se eu aproximar ele do Ginkgo, vai bipar. Se eu colocar na frente do meu queixo, continua bipando. Até aqui em cima, ó. Aqui já não tá. Tá vendo que o corpo, até mesmo o corpo, auxilia na condução do campo eletromagnético. Até aqui já tá aqui embaixo, ó. Certo? Se eu trazer para cá, já não tá. Então, o que é interessante? Toda essa região eu tô tendo estímulo de 60 ciclos por segundo, estimulando todo o meu fluxo energético e principalmente a parte da minha circulação sanguínea nessa região. Claro que quanto mais próximo o Ginkgo tiver, melhor. O Ginkgo ele é sempre bom estar aplicado em algum lugar e a pessoa encostar, para que o peso do aparelho não fique em cima. Então, vou fazer 1, 2, 3 minutos, no máximo, na região da cabeça. 3 minutos na região frontal ou na coluna. Se eu estou numa cadeira, fica até mais fácil. O ideal é na coluna, porque é onde passa todo o sistema nervoso. 2 a 3 minutos nos pés. Então, eu faço um pequeno estímulo na sola dos pés. Nessas 3 regiões, para depois aplicar na região que a pessoa precisa fazer o tratamento. Então, por exemplo, se for a dor no ombro, aqui nessa região, eu simplesmente vou deixar aqui por 25 minutos. Se for na parte do coração, para pressão arterial, vou aplicar ele aqui na região do coração por 25 minutos. Ou diabético, eu vou aplicar na região do pâncreas por 25 minutos e vou deixar ele atuando. Tá legal? Então,
Quando eu estou fazendo a aplicação do Ginkgo, a pessoa está fazendo a sessão, eu tenho aqui a oportunidade de falar dos outros produtos. E quais são esses outros produtos? A Ginkgo ela tem uma nanotecnologia que traz do Japão, chamado Photoion. Ele é um pó que é feito no Japão e fornecido exclusivamente para o grupo Ginkgo aqui no Brasil. Esse pó ele tem 5 metais: platina, titânio, alumínio, prata e ouro. Quando ele é juntado todos esses componentes a uma alta temperatura, ele se transforma nesse pó que é como se fosse uma micropilha. Essa micropilha fica emitindo ondas eletromagnéticas de infravermelho longo, que é a mesma onda eletromagnética de infravermelho longo vinda do Sol, no período da manhã, a qual nós devíamos estar tomando banho de sol 2 horas todos os dias. Mas nós não temos mais esse tempo de fazer isso. Então, a Ginkgo desenvolveu essa tecnologia em laboratórios japoneses para ser adaptada a outros produtos, como, por exemplo, o Ginkgo nessa fibra aqui que eu falei. Então, aonde vai atuar essa fibra? Ela vai atuar na água. Então, imagina assim, se eu tenho aqui um vidro que está aqui atrás de mim, eu tenho uma gota. E essa gota está descendo, ela se encontra com uma outra gota. O que você acha que ela vai acontecer? Você acha que ela vai desviar ou ela vai se juntar e formar uma gota maior? Se junta e forma uma gota maior. E isso acontece lá dentro do nosso organismo, o que é algo muito prejudicial. Isso se chama de cluster, macromoléculas, várias moléculas de água juntas. Por que é prejudicial? Primeiro, 90% do nosso sangue é água. Então, o que você acha? Uma água com moléculas mais juntas, ela vai ser mais densa, mais pesada. Então, o que você acha que vai acontecer com o sangue, com a circulação sanguínea? Vai ser prejudicada. Quando você vem com esse pó próximo dessa molécula de água e emite esse infravermelho, ele vibra e rotaciona essa molécula de água, fazendo a separação dela. Com isso, o sangue fica mais leve, a água do sangue fica mais leve, melhorando assim a circulação sanguínea, e aí você tem todos os benefícios de uma boa circulação sanguínea, que entrega mais oxigênio, entrega mais nutriente, melhora, deixa mais leve, e melhoras de dores, inchaços, inflamações, e assim por diante, que cada produto vai ter seu objetivo. E segundo até a nível celular. Imagina que aqui está a nossa célula, certo? E a célula, ela tem uma membrana plasmática, que tem como se fosse uma boquinha, que é aqui, ó. E ela sempre vai absorver os nutrientes, o oxigênio, através da água, que está no meio intersticial, que é em volta dela. Só que se essa água tiver várias moléculas juntas, ela não consegue comer. É como se fosse eu tentando comer uva, só que tentando colocar o cacho inteiro de uva na boca. Tá legal? Então, o que está lá dentro está preso. Não tem a biodisponibilidade, seu corpo não consegue acessar aquilo. Então, mesmo que você se alimentou bem, mesmo que você tomou um medicamento, por exemplo, que tem o princípio ativo, ele está preso ali dentro. Muitas coisas estão presas. Então, quando você tem um contato com essa nanotecnologia, ele vai vibrar essa molécula d'água, rotacionar ela, separando ela. Com isso, a sua célula consegue absorver esse alimento, absorver esse nutriente, esse princípio ativo, esse hormônio, essa enzima, esse oxigênio, tudo que essas substâncias que estavam presas consegue absorver, e as toxinas que nossa própria célula gera através do metabolismo celular, que estava preso lá, que estava prejudicando, acidificando o nosso corpo, ela consegue eliminar também essas toxinas. Então, essas tecnologias, elas são muito boas para você utilizar no seu corpo, durante todo momento seu. Por quê? Porque quanto a água mais separada no seu corpo, mais saudável o seu corpo vai ficar. Aonde que nós passamos mais tempo durante o nosso dia? Dormindo. Chega de 1/3 da nossa vida, 1/3 do nosso dia, a gente passa dormindo. E para você dormir nessa tecnologia, você tinha que dormir em um colchão Ginkgo. Porque o colchão Ginkgo ele tem essa tecnologia foto. Mas em 2017, analisando os mercados de colchão magnético, que acabou crescendo muito, acabou tendo muitos concorrentes. Então, o que a Ginkgo fez? Seguinte, nós trouxemos uma tecnologia exclusiva de um colchão Ginkgo, que é o Photoion, para ser adaptado a qualquer colchão através dessa manta que eu estou te mostrando aqui, que é o Photon Pad. Então, o Photon Pad, aqui eu estou te mostrando uma amostra. Ela vem 4 elásticos nessa parte de trás, do tamanho do seu colchão, e você coloca sobre o seu colchão, embaixo do lençol. Então, só de você estar em contato, deitar e dormir sobre essa manta, você está recebendo todo o benefício do Photoion ao longo da sua noite, melhorando assim dores, melhorando assim pessoas que têm problemas de insônia, melhorando inchaço, melhorando a qualidade do seu sono, fazendo com que você consiga chegar num sono mais profundo, que é o sono REM, onde todo o seu corpo acaba trabalhando de uma maneira mais natural e também melhor.
Então, você dormindo sobre uma manta dessa aqui, você está recebendo todos os benefícios do infravermelho longo. Então, ela foi desenvolvida em que chega a ser 10% do preço de um colchão magnético. Claro que um colchão magnético, Kenkopato, você tem várias terapias que você precisa ter para sua coluna, você vai ter pastilhas magnéticas, você vai ter um massageador, você vai ter a terapia do Yin, que faz a massagem, enfim, aí é para um outro dia. Só que a principal tecnologia de um colchão Kenkopato é o infravermelho longo, é o Photon Ion, e você consegue adaptar a qualquer colchão com uma manta como essa aqui. Tá legal? Então, essa também é o segundo produto muito utilizado, exclusivo. Nós não temos hoje nenhum concorrente que consiga fabricar um produto como esse com a matéria-prima de Photon Ion, que traz tanto benefício assim. O terceiro produto, muito utilizado, é um produto assim, para Gustavo, aqui em Kenkopato tem aí mais de 180 produtos. Qual produto que eu vou oferecer para o meu cliente? Então, eu falo, a resposta está aqui. Esse aqui se chama New Kit Introdução ao Mundo Photon. Então, você vai introduzir o seu cliente ao mundo Photon. Por quê? Aqui vem 5 produtos em que ele pode utilizar essa nanotecnologia que está na manta, que está no tecido aqui do Kenkobio. Ele pode utilizar ao longo do dia dele, durante todo o dia, ou a família inteira pode estar utilizando só de adquirir um kit desse de apenas R$ 699, tá? Então, o kit desse de R$ 699, ele vem 5 produtos, e quando nós fazemos a demonstração desses produtos, nós, Vitor, nós gostamos de fazer brincando. Então, se tiver você, se tiver outras pessoas no ambiente, nós sempre vamos fazer alguns testes. Eu vou te mostrar alguns aqui, alguns eu não vou conseguir mostrar, porque não tem aqui as pessoas comigo nesse ambiente, mas eu vou falar que você pode fazer também, que é muito interessante. Então, o primeiro produto, para você ter ideia, a nanotecnologia Photon Ion, a matéria-prima dela, para você ter ideia, ela é mais cara que o grama do ouro. O grama de fóton é mais caro que o grama do ouro. Mas nós conseguimos trazer para um produto que custa aí R$ 36 no consumidor final. É um produto realmente em conta para todo mundo utilizar. Essa aqui é uma esponja de banho. Realmente, a pessoa tomar banho com a nanotecnologia. Por quê? Aqui nós temos uma espuma aqui dentro e essa espuma está impregnada com o pó de Photon Ion. Então, quando a pessoa ela toma banho com essa tecnologia, passando sobre a pele, ele vai auxiliar a remoção das células mortas, estimular a regeneração das outras células, a abertura dos poros, principalmente se for fazer um tratamento estético em conjunto com essa manta, e trazer o viço, aquela cor, deixar aquela coloração da pele bonita. Então, realmente utilizando essa nanotecnologia. Você quer fazer um teste? Você pega as costas da sua mão e bem de leve, segurando bem de leve, você vai passar a esponja Photon Skin com a nanotecnologia Photon Ion algumas vezes nas costas da mão do cliente, da pessoa. Depois você deixa no canto, pede para ela passar a mão, ou pede para ela passar na bochecha, e pede para ela passar a outra mão. Então ela vai ver que uma está mais lisa e a outra está mais áspera, auxiliando assim realmente a questão de hidratação da pele, só que por baixo, não que eu estou hidratando ela trazendo água ou creme, mas realmente estimulando a circulação periférica nessa região aqui, tá legal? Com uma esponja Photon Skin que a pessoa vai utilizar tomando banho. O segundo produto que é muito interessante é essa fibra. Essa fibra chama-se fibra de Photon Ion. O que acontece? Essa fibra ela tem aqui dentro a nanotecnologia impregnada dentro dela. Muitas das pesquisas feitas na Europa com a nossa nanotecnologia foi utilizada essa fibra. Esse é um produto que ele é multiuso, então você pode utilizar em várias regiões. Então, por exemplo, mulheres que têm muitas cólicas menstruais, cólicas intestinais, é só ela deixar essa fibra na região da barriga, tanto na região da barriga quanto na região das costas, às vezes dependendo como for. Pessoas com bursite também, muitas dores associadas a um tratamento com Kenkobio, ela pode dormir com a fibra na região do ombro. Pessoas com problemas respiratórios, asma, bronquite, ou pessoas que realmente já não têm o pulmão 100% funcionando devido à idade e também como viveu a vida deles, pode utilizar essa tecnologia aqui na região do peito, essa fibra, porque vai estimular os brônquios a se dilatar e aumentar, melhorar assim a troca gasosa, uma melhor oxigenação do organismo. Dores na região da nuca, você pode colocar na região da nuca. Então, realmente, ele pode ser utilizado
para várias situações, né? É um produto de Photon Wheel que você pode utilizar a mesma tecnologia que tem na manta, Photon Pad, só que na fibra. Qual teste que a gente gosta de fazer é na carga eletrostática do cabelo. Você pede para uma mulher pegar uma mecha de cabelo e ela vai fazer como se fosse uma chapinha. Vai passar aí durante umas 15 a 20 vezes no cabelo dela e depois você vai pedir para ela passar a mão e vai passar a mão no outro cabelo. E aí você vai perguntar para ela qual que ela viu que está mais liso. Certo que ela vai ver é o que ela passou a fibra de Photon. E você que está olhando, você pode olhar o friso, sabe aqueles fiozinhos que fica separando do cabelo dela? Você vai ver que qual passou o Photon já não tem mais tanto esse friso comparado com o outro lado, porque é a carga eletrostática que você consegue retirar, que isso é muito prejudicial para o cabelo, acaba gerando queda de cabelo. Então, já acabou saindo em grandes emissoras do nosso país, sem nós pagarmos, saiu em jornais de pessoas que têm salão de beleza utilizando essa nanotecnologia, em programas dessa própria emissora para mamães que estavam utilizando, principalmente bebezinho com cólica, utilizando essa nanotecnologia. O bico do peito estava acabando, ficando todo rachado, colocando dentro do sutiã. O leite empedrando também utilizando, que saiu maravilhoso o efeito desse produto, que também vem dentro desse kit aqui que eu estou apresentando para vocês. Um outro produto maravilhoso é a palmilha. Então, a palmilha, ela tem todo impregnado nesses pontinhos pretos a nanotecnologia Photon Ion, muito bom porque, como eu já disse anteriormente, a região dos pés é uma região que é muito prejudicada devido à circulação, o retorno venoso não consegue voltar para o coração, ele acaba ficando preso, o que deixa inchado, o que cria varizes, o que dá muitas dores na região dos pés e pernas. Então, você conseguir trabalhar no seu dia a dia com uma palmilha dentro do seu sapato, do seu tênis, é maravilhoso, você vai ver uma grande diferença. O que acontece é que ela vem um tamanho universal, junto com essas palmilhas, quando você comprar, vai vir um molde, que você corta o molde, depois corta a palmilha no tamanho do molde e você utiliza ela do tamanho do seu sapato. Você quer fazer um teste? Coloca essa palmilha no chão e pede para a pessoa ficar com o pé em cima enquanto você vai fazendo as apresentações. Depois ela vai andar e ver a leveza. Igual aquele teste que eu falei do Ginkgo Bill na região dos pés, só que aí ela vai estar fazendo junto com as palmilhas, que é o estímulo da corrente sanguínea. Um outro produto que vem dentro do kit é esse cosmecêutico maravilhoso. O que é o cosmecêutico? É um produto com propriedades cosméticas, que é na parte da pele, a parte realmente cosmética, de hidratar, maciez da pele, e terapêutico, por isso que é cosmecêutico. Terapêutico são propriedades realmente de alívio de dores, melhoras de circulação. Então, o que acontece? Aqui tem princípios ativos, todos eles são extratos, não é essência, não é feito quimicamente, é extrato, realmente tirado, matéria-prima da fruta ou da raiz, dependente do que for aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos gengibre, temos wasabi, ginkgo biloba, arnica, alcaçuzo, que traz benefícios maravilhosos. Mas existem bons cosméticos no mercado com esse tipo de princípio ativo, só que eles não conseguem penetrar dentro do nosso organismo com uma questão mais profunda. Não conseguem chegar até a parte da linfa e nem também na parte circulatória. Mas aqui nós temos uma tecnologia específica que você sabe qual que é o Photon Ion. O Photon Ion, se você passar, o teste já explica como é que você faz, a pessoa consegue sentir o Photon Ion na pele dela, e o Photon Ion faz com que esses princípios ativos consigam penetrar lá dentro do nosso organismo, na parte da linfa e principalmente da circulação sanguínea, que a pessoa vai ver, notar. Então, muito utilizado. Pés e pernas também pode ser utilizado na região de cima, mas nós temos um outro cosmecêutico para a região de cima, mas para inchaços, dores, produtos. Esse produto aqui é fantástico a partir de inflamação, realmente dá muito resultado com uma aplicação. Você pode até mesmo associar a aplicação desse cosmecêutico junto com o uso do Ginkgo Bill, dependendo do tratamento que a pessoa está fazendo. Então, ela pode utilizar. Como é que funciona o teste que você pode fazer? Aqui eu não consigo fazer porque eu estou aqui de terno, mas a pessoa ela vai estar com o braço dela, você vai colocar um pouco de cosmecêutico aqui, questão pouca coisa, só para ela realmente passar sobre o braço dela inteiro, você vai pedir para ela esfregar até ficar o braço seco, até sumir. Ela vai sentir uma areinha, essa areia é o pó de Photon Ion, não é um esfoliante, é o pó de Photon Ion que está ali. Aqui dentro também tem 2 pastilhas de infravermelho, então quando acabar, tira daqui desse cosmecêutico, pede para as mulheres, principalmente, colocar nos outros cremes, colocar no shampoo, para estimular que aqueles princípios ativos daqueles cremes consigam penetrar ainda mais dentro do corpo para fazer o tratamento que eles estão fazendo. Então, não joga fora as pastilhas que estão aqui dentro quando acabar o cosmecêutico. E aí, depois que a pessoa esfregou, você vai pedir para ela fazer assim com o braço e comparar
a cor da pele. Então, a qual passou o PhotoHeal vai ficar mais branca, porque você estimulou a circulação periférica, mais próxima da pele. Então, você vê que fica uma cor mais suave, uma cor mais clara, comparada com o outro braço. Então, um teste muito bacana de fazer. E, por último, o produto que vem aqui dentro do nosso New Kit é a nossa Squeeze, com as pastilhas de PhotoHeal. Você pode tirar, colocar as pastilhas, pede para a pessoa ver. Então, as pastilhas, ela tem todo o PhotoHeal impregnado, o pó impregnado aqui. E olha que interessante, aonde que o Photon trabalha, que eu expliquei? Ela não trabalha na água do corpo? Só que todos os produtos a gente está trabalhando de fora para dentro. O enfermeiro consegue cruzar o nosso corpo. Só que aqui já não. Aqui eu estou tomando uma água fotonizada. A própria água aqui, ela vai estar mais leve, a água vai estar separada. Então, quando ela entra no nosso organismo e começa a ser absorvida lá dentro, a água, quando ela começa a querer se juntar, o que ela vai fazendo? Ela vai começar a pegar as toxinas, a pegar as gorduras que estão ali para ser eliminada. Então, você toma uma água que vai fazer a eliminação dessas toxinas e gorduras. Por exemplo, você come um frango com a sua mão. Você vai ver que sua mão vai ficar toda melecada de óleo. Se você lavar só com água, vai sair? Não, você precisa passar um sabão. Então, esse produto aqui vai fazer o mesmo efeito que o sabão, de sequestrar essa gordura para ser eliminada. Então, aquela gordura que ficou do frango, por exemplo, que está lá dentro do seu organismo, também precisa ser eliminada. Não só a ponta dos seus dedos, mas lá dentro também. Ela precisa ser tratada. Não só do frango, como várias gorduras, várias toxinas que estão lá dentro. Então, você tomar a água fotonizada, como eu estou tomando aqui, ó, a minha água também está com pastilhas de fóton, você vai fazer esse trabalho de sequestrar essas gorduras, sequestrar as toxinas e eliminar do seu corpo. Então, você toma durante todo o seu dia. Show! Esse aqui chamado New Kit, vem 5 produtos, como eu apresentei aqui para vocês, para a pessoa poder estar utilizando durante todo o dia a dia dela.